África tradicional, uma das civilizações mais complexas e pouco faladas de toda a África tradicional. Chama-se etnia Vili. Etnia Vili que dominava o reino Loango, onde o rei era chamado de Maloango. Maloango era o nome dado ao rei do reino Loango, que ficava ali na África Central, certo? Atualmente o reino Loango seria em dois países, né? Ocuparia dois países na atualidade, a República do Congo e o Gabão, certo? Lá atrás, na África tradicional, ele ficava ali, ele ia até a foz do rio Zaire, no seu auge no século 17, certo? Então, existe a possibilidade do reino Loango ter ascendido no século XV, certo? Alcançou o seu auge no século XVII e caiu no século XIX, mais exatamente em 1883, certo? Para os holandeses, apesar que foram explorados e dominados durante muito tempo pelos maravilhosos portugueses, os mesmos que colonizaram e se apropriaram do nosso Brasil varonil. Bem, minha fase sem barba para dizer o seguinte: esse reino aqui, o reino Loango, onde o rei era chamado de Maloango, tinha uma estrutura política chamada monarquia, uma monarquia reta, certo? Pagava tributos ao reino do Congo. Vamos lembrar que o reino do Congo, ele tinha uma dominação, certo? Uma dominação tributária entre os reinos Kakongo, Nigoyo, Angoio e Loango. Mas o mais interessante de tudo isso é que pouco foi falado nos textos de Rei Afonso do Congo, certo? Rei Afonso I, sobre a existência do reino Loango. Muito interessante. Pouquíssimos relatos foram encontrados por ele, apesar do reino Loango ter sido um reino submisso ao reino do Congo, pelo menos por ordem tributária, certo? Uma coisa interessante nesse sistema político, nessa estrutura política do reino Loango. Lá no reino Loango, a estrutura política é igualzinha aqui em casa, e provavelmente na sua casa também. Quem manda não é o rei, quem manda é a rainha. Então você tinha o Maloango, que era o rei, mas ele não tomava nenhuma decisão política, comercial, militar, não. Quem tomava toda a decisão política, social, religiosa, militar do reino Loango era a esposa do Maloango, que era o rei, ou seja, a rainha. A organização não era patriarcal, era totalmente matriarcal. Bem, praticamente o que acontece aqui em casa. Por isso eu tirei até a barba, para ficar com esse rosto de menino de 18 anos, com 50 praticamente, para poder falar sobre esse maravilhoso reino Loango. Religião: Bukongo, a mesma religião do reino Nigoyo, a mesma religião do reino Kakongo, a mesma religião do reino do Congo. E não à toa, onde as divindades, a relação, a cosmologia, a maneira de lidar com as divindades tinha um nome. O nome era Inkice, usada até hoje nas religiões de matriz africana, principalmente na Angola, principalmente no Molocô, ainda são chamados de Inquices. As divindades, então, no reino Loango eram chamadas de Inquice. Principal divindade, Sinda. Por quê? Porque era uma divindade que lidava com as águas. Mas tem uma coisa interessante.
eu gosto de levantar dúvidas históricas, né? Porque quem é de religião, quem conhece a religião, as religiões de matriz africana, sabe que tem muitas cantigas. Cantigas, bastante cantigas, aliás, que são cantadas em dialetos, né? Que são chamados de nagôs e banto, certo? Nagô e banto. Mas de onde seria, né, essa estrutura, né, de onde veio essas cantigas, de onde elas vieram, né? Na matriz africana não tem nada escrito, né? O aprendizado não é escrito, ele é sempre falado, dos mais velhos para os mais novos, é algo tradicional, aliás, né? A sabedoria dos mais velhos que é passada aos mais novos. E diante disso existem vários e vários ritos, né? Vários mistérios, vários tabus. Isso mantém as religiões de matriz africana vivas, né? Essa tradicionalidade. Portanto, muito do que é falado dentro dos terreiros foi aprendido boca a boca. Mas e os nossos ancestrais, como eles aprenderam isso? De onde veio? Porque eu vou te trazer uma dúvida aqui. Tem uma cantiga que fala, é de Bavili Bavango, certo? Beleza. Vamos lá. Antes do século XVII, os Vili, que era a etnia, ou eram a etnia do antigo Reino Luongo, eram chamados de fiote, certo? Essa etnia era chamada de fiote. Portanto, a língua, bafiote, certo? Depois do século XVII, eles passaram a ser chamados de Bavili. E o gentílico de Bavili é Movili. Bavili, Movili. A pronúncia é praticamente igual ao Bavili Bavango, certo? Então, tem um mistério muito grande, né? Algo que ainda não está muito bem explicado, porque é uma sociedade, uma civilização muito, muito antiga, que aqui um desses inquices, ou seja, uma dessas divindades cultuada pelos Vili, que era a etnia, né? A etnia que dominava o Reino Luongo, certo? Bavili, Mobili, que era o gentílico, eles cultuavam um inquice, dono da esfera. Essa inquice, ela demonstrava sabedoria, ela demonstrava manejo, certo? Que hoje nós podemos trazer essa semelhança para o orixá Exu, o orixá dos caminhos, o orixá que é chamado de dono da esfera, da comunicação, certo? O orixá é muito importante para todas as religiões de matriz africana, todas as religiões de matriz africana. O orixá Exu, lembrando que o orixá é uma palavra queto, tá? Aqui nós estamos falando de inquice. Ele representa esse movimento, né? Essa comunicação, entendeu? Então, alguns estudos arqueológicos mostram que além desse inquice principal, que era Sinda, relacionada às águas, eles tinham outro inquice que era muito próxima dessa figura chamada Exu, entendeu? Por isso essa cantiga, Bavili Bavango, Exu Alaruê, Exu Alaruê. Enfim, ele tem um fundamento básico dos Vili. Jefferson, os Vili foram escravizados? Bem pouco, tá? Os Vili, né, do Reino Luongo, foram escravizados sim, a partir da queda do reino. Na verdade, a partir de 1575 o negócio já começou a balançar, porque o Reino do Congo caiu, certo? Os holandeses chegaram em 1630 no Luongo. Eles foram sim escravizados pelos holandeses, mas para o Brasil, pelos portugueses e depois pelos holandeses, para o Brasil, onde se concentraram
em Minas Gerais. Então, tem alguns rituais que acontecem em Minas Gerais até hoje que vieram dos vili, que eram do antigo Reino Luango. Por exemplo, a congada. A congada é tradicionalmente um ritual muito antigo que foi transformado com um sincretismo mentiroso entre a Igreja Católica e as religiões de matriz africana. Sincretismo mentiroso, porque não houve troca de liturgias, não houve troca litúrgica, certo? Mas ele vem dos vili, do antigo Reino Luango, porque eles foram escravizados e ficaram concentrados no estado de Minas Gerais. Beleza? Qual era a base econômica do Reino Luango? Aí tem um grande mistério, certo? Antes da chegada dos europeus, tá, em solo africano, dessa troca de culturas que aconteceu com a colonização do território africano, certo? Do continente africano inteiro, por toda a Europa, mas que começou pelo país que hoje chamamos de Portugal, ou seja, começou pelos portugueses, né? O marfim não tinha valor econômico aqui. Eu já disse várias vezes, o marfim era uma peça sem muito valor que apenas os reis usavam como apetrechos, como objetos. Ele não tinha valor. E ele era chamado de ivore. Ivore ou ivori era chamado marfim. A partir da chegada dos portugueses, mais propriamente a partir da chegada do explorador Diogo Cão, explorador português, que chegou a partir de 1482, né? Começou aquele lance todo. A partir da chegada, de fato, do explorador Diogo Cão, fica esse contato entre os portugueses e os vili, o marfim passou a se chamar de marfil. E daí ele se tornou marfim. E daí ele se tornou, além da escravidão, certo? Além da escravidão, a principal fonte econômica de Portugal. Portugal dominou esse comércio, o comércio do marfim. Ele tinha esse poder econômico baseado no marfim. Ele dominava o comércio de objetos de marfim. E quem era o principal fornecedor de marfim para os portugueses e depois para os holandeses, certo? Na Baía de Cabinda, porque o reino chegou até a Baía de Cabinda, até a foz do rio Zaire, antigo rio Zaire, atual rio Congo, beleza? Quem foi, né? O Reino Luango. Eles eram os únicos que dominavam essa arte de extrair o marfim dos elefantes. Estima-se que cada expedição portuguesa, por volta de 1531, chegava em Portugal com 8 toneladas de marfim. Cada expedição portuguesa, em 1531, por volta de 1531, chegava em Portugal, vindo de Cabinda, certo? Com 8 toneladas de marfim que foram extraídas pelos vili, etnia dominante do Reino Luango, certo? E por isso Portugal teve sua base econômica toda alicerçada no marfim e na escravidão, certo? Então houve uma grande disputa depois com os holandeses, que chegaram a dominar parte da Baía de Cabinda e justamente o Reino Luango a partir de 1630. Atenção às datas: 1630, chegada dos holandeses. 1833, deixou de existir o Reino Luango, certo? Em 1575, o Reino do Congo, totalmente, né, falando da totalidade do Reino do Congo, após uma tentativa de aproximação de Portugal, essa tentativa, dessa tentativa nasceu a escravidão mercantilista, não se enganem, certo? Se Portugal escravizou, né, fez o que fez com os bantos, que foram os mais escravizados, se tudo isso aconteceu foi porque teve participação dos próprios africanos, sim, certo? As pesquisas dizem isso e tudo parte principalmente, né, do Reino do Congo, entendeu? E de um rei chamado Afonso I,
certo? Que tentou manter uma relação comercial com Portugal e acabou sendo traído por Portugal, é claro, certo? E em 1575, o Reino do Congo passa a ser totalmente dominado, consequentemente todos os seus vassalos passaram também a ser dominados. O Reino de Goio e o Reino Loango, que tem pouquíssimo material, entendeu? Explicando de fato quem eram os Vili. Ainda tem muita coisa pra gente aprender arqueologicamente sobre os Vili. Para mim, uma das etnias muito mais interessantes que temos por ali, né? Devido às tradições, tudo que representa atualmente para a religião de matriz africana, que pouco é comentado, né? As cantigas, os rituais, as liturgias, tudo que foi realmente sincretizado dentro das diversas estruturas religiosas da matriz africana, certo? Que vieram da África. Não existia matriz africana antes da escravidão, antes da diáspora. Beleza. Para fechar o vídeo, mais uma vez, relação de divindade, certo? Falei que inquices são as divindades, tá? Então, como era essa relação? Mais uma vez, Nizambi, rapaziada, era o deus branco, não é um deus único, certo? Não tem nada próximo do monoteísmo, certo? É poli, rapaziada, é poli, certo? Então, não existe um deus único. Nizambi, deus branco. Jinzambi, as divindades propriamente africanas e tradicionais, certo? Os inquices. Então, não vem com esse negócio, não, o deus único é Nizambi. Não, tem Jinzambi, tem Nizambi. É apenas uma estrutura linguística do Banto, que se tornou Banto depois das línguas bantas, certo? Depois o Proto-Banto, com mais de 3.000 raízes linguísticas que acabaram resultando em 500 línguas atualmente na África. Esse é o reino Loango, da etnia Vili, é de Bavili, Bavango, Recompensoe, Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré.